Correia sempre se vai embora. Bom, sim, senhor. 1938. Logo no início da Canção da Terra, Gonçalves vê partir os vizinhos para a América. O camponês fica dividido entre a vontade de emigrar e a necessidade de ficar perto da família, enfrentando a dura seca que martiriza a vida dos agricultores da ilha de Porto Santo. Parece uma ingênua história popular, semelhante a muitas dos anos 30 do cinema português. Mas a Canção da Terra é todo um tratado de propaganda bem ao estilo do Estado Novo. Ora, viva o senhor pai. Olá! Bom dia, trazes uma cara de enterro? E de fome. Então o que é? Nada. Os filhos de João Correia embarcam hoje para a Madeira. Oh, que gente sem juízo. E depois sempre vão para a América? Parece que sim. Coitados. Quanto ao resto está tudo na mesma. Não chove, não se pode semear. Vocês agora são os fidalgos. No meu tempo, ia sacata de raízes de rilha boi. Ali um dia inteirinho a cavar. No filme, a imigração é apresentada como uma doença, à qual o herói Gonçalves tenta resistir, optando por cavar a terra até à exaustão, em nome da família e da pátria, ainda que o seu destino seja continuar pobre. A política de Salazar comanda de forma discreta o enredo. Em 1916, o jovem lente da Universidade de Coimbra, António de Oliveira Salazar, defende no livro Ágio de Ouro que Portugal depende demasiado das remessas dos imigrantes. Nos anos 30, já como presidente do Conselho, Salazar procura tornar o país autónomo em produção agrícola. Para isso precisa de impedir que os camponeses abandonem o país. Eram indispensáveis para lavrar e semear os cabeços e vales do país, mesmo os mais áridos, como o impunham as campanhas do trigo. As duras leis da imigração nos primórdios do Estado Novo só permitiam a saída legal a quem tivesse a terceira classe. Aumentaram-se também as penas contra os engajadores da imigração clandestina. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. O regime parecia ir enfrentar de vez o chamado flagelo da imigração, que desde o século XIX já fizera sair do país 1,5 milhão de portugueses. Mas se o filme A Canção da Terra reflete a política do Estado Novo, o que passaria então pela cabeça do ditador que deixa sair os cidadãos mais educados e cultos e procura reter, à custa de leis e propaganda, os mais pobres habitantes da nação? O regime entregou ao herói Gonçalves uma tarefa histórica: convencer os camponeses a não emigrarem, mostrando-lhes que valia a pena continuarem a ser pobres e honrados em Portugal, prescindindo do sonho de uma vida melhor lá fora. Sonho que naqueles tempos tinha um nome: América. Por que é que eles vão para a América? Sei lá. Limpa-lhes na cabeça. A América. Os portugueses sempre se aventuraram pelo mundo fora, mas nunca foi fácil a sua saída de Portugal, sobretudo para quem não tinha instrução em letras e contas, nem era mestre em nenhuma arte. No século XVIII, o Marquês de Pombal proibiu mesmo a imigração. Impôs o uso obrigatório de passaportes até para circular dentro de Portugal. Só era autorizada a saída de pessoal para a administração colonial, funcionários para empresas ou padres para as missões católicas. Para os mais pobres, a oportunidade de emigrar só começou a surgir quando o Brasil e os Estados Unidos se tornaram independentes. Nestes países foram-se formando pequenas comunidades de portugueses que iniciaram as chamadas redes de imigração, arranjando aos poucos trabalho para familiares e amigos. A imigração abriu uma dura e difícil oportunidade de futuro a milhões de portugueses. Oportunidade que o grande império colonial português nunca lhes ofereceu. Uma das primeiras rotas de imigração para o continente americano iniciou-se na costa leste dos Estados Unidos, na cidade de New Bedford. Não é preciso andar muito para se dar com um português. Esta rua é a Riva Street, onde há maiores números de portugueses.
Aglobraram-se todos aqui e a rua começou a ouvir falar português. Os registros indicam que o primeiro casal de açorianos se estabeleceu em 1827, nesta importante cidade portuária da Nova Inglaterra. Atrás desta família foram chegando imigrantes oriundos sobretudo das ilhas do Faial, Pico, São Jorge e Flores. Desde o século XIX, que New Bedford é a capital portuguesa da América. Atualmente, 52% da população da cidade, ou seja, 100 mil habitantes, são imigrantes portugueses ou seus descendentes. Mas as raízes da imigração portuguesa para New Bedford e para toda a América do Norte remontam ao século XVIII e têm origem numa outra trágica história de imigração, a diáspora dos judeus portugueses. No ano em que Colombo descobria a América, os judeus eram expulsos de Espanha. Em 1497, enquanto Vasco da Gama navegava rumo à Índia, os judeus deixavam Portugal. Quando foram expulsos na sequência da lei da Inquisição, os judeus que não aceitaram ser cristãos novos deram início ao primeiro grande êxodo migratório da história de Portugal. Muitos dirigiram-se para a Holanda e quando os holandeses ocuparam a região de Pernambuco, no Brasil, um significativo número de comerciantes judeus fixou-se na cidade do Recife, estabelecendo ali negócio. Foi por pouco tempo. Com a entrada dos portugueses no Recife, depois de restaurada a independência, os judeus daquela região põem-se novamente em fuga. Um grupo de 23 rumou para o norte. Passados alguns dias, encontrou na foz do rio Hudson uma povoação holandesa. Chamava-se Nova Amsterdão e os judeus portugueses não duvidaram do bom acolhimento. 10 anos depois do desembarque dos primeiros judeus, a Nova Holanda foi conquistada pelos ingleses, transformando-se em Nova Inglaterra, e Nova Amsterdão mudou o nome para Nova Iorque. Mas a comunidade de judeus portugueses ficou e tornou-se tão influente que era referida como nação portuguesa. Um outro grupo de 15 ou 16 judeus, também fugidos da Inquisição no Brasil, dirigiu-se mais para norte e instalou-se na pequena cidade portuária de Newport. Newport ainda é atualmente a capital americana da navegação à vela. Mas no século XVII, com a influência dos judeus portugueses, a cidade tornou-se no mais importante porto comercial da América do Norte. For those Jews, Newport became a very tolerant port. In fact, the Rhode Island colony, which Newport is a part of, is the first English colony that allows for what today we call toleration religion. Newport, antiga capital mundial da tolerância religiosa, é hoje uma autêntica cidade-museu. Em várias ruas, as casas foram mantidas exatamente como eram no período colonial, quando os judeus sefarditas portugueses aqui se instalaram. Construíram aqui a mais antiga sinagoga da América, a Sinagoga do Touro. Figuram vários nomes portugueses entre os fundadores da sinagoga, destacando-se de Aaron Lopez, que teve um papel decisivo na história da imigração portuguesa. He arrived as what we would call a Marrano or a new Christian. His name was Don Duarte Lopez. He arrived literally under the guise of being a Christian. And once he arrived in Newport, he then submitted to a ritual circumcision at the age of 21, dropped the pretense of being a Catholic, and took on his Hebrew name Aaron, his father Moses, his brother Moses, his mother Abigail, and then was able to live openly and actively as a Portuguese Jewish merchant. Os tios de Aaron, Diego Lopes Ribeira e Jacob Rodrigues Ribeira, haviam fundado na cidade a indústria do óleo de baleia. Aaron juntou-se-lhes no negócio e em apenas 20 anos tornou-se no mais importante mercador de Newport. He is probably, for his time during the 18th century, the most important maritime trader in all of Americas, not only here in colonial Rhode Island. A captura de baleias para extração de óleo era praticada há muito no Atlântico, até pelos nativos americanos. Em Newport, Aaron Lopez fundou a primeira fábrica de produção de velas a partir do óleo de baleia. Velas que foram a mais importante fonte de iluminação do mundo ocidental na viragem do século XVIII para o século XIX. They take the tradition of candle making that you see in the Portuguese and the Jewish and Sephardic community, and they literally find and merge the whaling tradition and community, and they find that spermaceti whales, the pussy, waxy brain matter, is able to be cured and molded and boiled into what became
And to be very candid, it was the ever-ready battery of the 18th century. It was the longest-lasting candle. It was one of the best products to be made and to be had. Os navios da Aaron Lopez cruzavam o Atlântico carregados de óleo para a Europa e a África, trazendo no regresso chá e escravos. Os Açores eram escala obrigatória neste comércio, especialmente a baía da Ilha do Faial, que era a mais segura para os pesados barcos de mercadorias. Calcula-se que muitos açorianos tenham feito parte das tripulações dos barcos de Aaron Lopez, saltando assim para a América. Mas a Guerra da Independência dos Estados Unidos foi desastrosa para a indústria de Newport. Parte da frota veleira foi encaminhada para as batalhas. Aaron Lopez perdeu a quase totalidade dos seus veleiros. Morreu num acidente em 1782 e a partir dessa altura a economia de Newport entrou também em declínio. Para agravar a situação, as baleias começaram a escassear junto à costa e a atividade baleeira deslocou-se de Newport para a cidade de New Bedford, cujo porto oferecia saída direta para o Atlântico. No Museu de New Bedford existe uma miniatura do Lagoda, um dos baleeiros fábrica que revolucionaram a pesca da baleia. O Lagoda tem 2 caldeiras no convés. A gordura das baleias podia assim ser transformada em óleo em pleno oceano. Barcos como o Lagoda conseguiam perseguir os cetáceos em viagens que podiam durar vários anos e que enchiam os cofres dos capitães. Esta casa que acabaram de ver é uma casa de um capitão de baleia. Como sabem, a baleia foi das grandes indústrias do apogeu da época áurea de New Bedford. Foi aqui que os baleeiros se fixaram e construíram as melhores residências, como esta casa que aqui vêem, lindíssima, que está ali, onde tem um corchão lá em cima, que é das mulheres vigiarem os navios quando vinham da baleia. Os baleeiros de enorme calado precisavam de um porto artificial para atracar e descarregar as pesadas cargas de óleo. New Bedford tinha a baía ideal para acolher um porto de enormes dimensões. Chegou a abrigar 300 barcos. Em 1922, ainda nos tempos do cinema mudo, o realizador Elmer Clifton fez uma reconstituição histórica dos tempos épicos da pesca à baleia no século XIX. As imagens do filme Down to the Sea in Ships foram captadas de modo realístico. Foi utilizada uma tripulação profissional que repetiu uma última vez uma caçada à baleia num enorme veleiro fábrica. Para além das imagens reais de caça à baleia, impressionam as sequências de corte e desmanche dos animais a bordo dos navios. O cetáceo era pendurado num dos mastros do barco e desmanchado pela tripulação em precárias condições de equilíbrio, pendurados sem segurança sobre o oceano. O tesouro mais procurado pelos capitães dos baleeiros era o líquido existente na enorme cabeça do cachalote, quase 1 tonelada de óleo natural chamado espermacete. O espermacete não congela a baixas temperaturas nem apodrece, e na altura era muito utilizado para lubrificar a delicada maquinaria dos relógios. As velas de espermacete eram as mais procuradas, não deitavam cheiro ao serem queimadas, duravam mais e eram as mais luminosas. Por isso se diz ainda hoje em Rhode Island que no século XIX, New Bedford era a cidade que iluminava o mundo. Mas esta caça épica foi sobretudo imortalizada por Herman Melville no célebre livro Moby Dick, publicado em 1851. Tal como o capitão Ahab perseguiu até à loucura a enorme baleia branca Moby Dick, muitos dos baleeiros americanos chegavam a realizar campanhas que duravam 2 anos e davam a volta ao mundo. Os grandes baleeiros saíam de New Bedford com uma tripulação mínima e faziam a primeira campanha de pesca aos cachalotes nos Açores. Nas ilhas contratavam o resto da tripulação. Isso mesmo é referido neste excerto da obra de Melville. Um não pequeno número procedia dos Açores, onde frequentemente as barcas largavam âncora para completar com entroncados campesinos dessas ilhas as suas tripulações.
A presença dos grandes baleeiros fábrica no Porto do Faial representava uma grande oportunidade de negócio para as ilhas. Em finais de 1808, John Dabney chegou à cidade da Horta com o cargo de primeiro cônsul para os Açores da então jovem República dos Estados Unidos da América. Comerciante experiente, Dabney criou armazéns que atraíam à Horta navios de comércio que ali se abasteciam de mantimentos frescos e procediam a reparações. Foi também a família Dabney que, importante canoas dos Estados Unidos, começou em 1857 com as experiências de caça à baleia ao largo da Ilha do Pico. Começam os baleeiros do Pico, os trabalhadores do Pico, os pescadores do Pico, começam a pensar numa hipótese de fugir. E começa aos poucos. E, portanto, é uma imigração ilegal, como a imigração para a França. Portanto, não é uma decisão nem do governo americano, nem do governo português. Não há escolha. E não apanha a população de São Miguel, porque a população de São Miguel estava longe, os barcos não paravam ainda em São Miguel. E é por isso que a imigração para a América começa primeiro, exatamente por ali. Flores, Faial, Pico e São Jorge. Mas não era fácil sair das ilhas. O Estado português não queria perder soldados para o seu exército, muito abalado pela guerra civil entre liberais e miguelistas. O serviço militar durava 6 anos e obrigava a grande maioria dos jovens ilhéus a viajar para o continente. Mesmo para adiar a ida à tropa, era preciso pagar uma fiança. Um sacrifício que as pobres famílias açorianas, vivendo sempre no limite da sobrevivência, não conseguiam suportar. Por isso, muitos emigravam nos barcos americanos. O governo português criou até uma polícia especial, a Polícia da Imigração, para vigiar os portos. Mas nos Açores era difícil observar todas as enseadas. Os jovens clandestinos fugiam de noite nos botes para os barcos ou dirigiam-se para as ilhas menos vigiadas, Corvo e Flores. Numa falésia da Ilha das Flores, a Ponta de Fanais, os grandes barcos podiam aproximar-se de terra e os clandestinos saltavam para dentro do convés. Os baleeiros mandavam um bote com uma luz para um lugar um pouco mais distante do baleeiro para distrair a lancha da fiscalização. Entretanto, o futuro imigrante chegava a bordo e, naturalmente, era admitido como tripulante. Vem desta prática o hábito de referir a imigração clandestina como o salto ou sair pelo alto. Os baleeiros americanos que ficavam nos Açores um mês para repouso das tripulações descarregavam e vendiam o óleo da baleia, podendo assim prosseguir a caça pelo Atlântico com alimento fresco para a viagem. Dali rumavam a sul, para Cabo Verde. A tripulação temporária era agora de cabo-verdianos recrutados sobretudo na Ilha Brava. Tanto açorianos como cabo-verdianos conseguiam sempre infiltrar-se na tripulação, rumando depois para a América. Aos poucos, na cidade de New Bedford, começaram a surgir ruas só de portugueses, açorianos e cabo-verdianos. Muitas dessas vidas são pacientemente estudadas por Miguel Corte Real. No seu escritório, rodeado de arquivos paroquiais, vem inventariando aos poucos a genealogia e as histórias dos imigrantes portugueses de New Bedford. A minha sogra contava-me várias vezes, foi para aqui em 1890 e tal, que quando chegou aqui moravam ela e as primas, e todas as mulheres dormiam todas num quarto e os homens todos no outro quarto, para se poderem aquecer. Porque o aquecimento era central, num fogãozinho a carvão, que eles iam levantando durante a noite e não havia mais nada. Muitas vezes, a urina congelava-nos no bacio, está a ver? Havia pão uma vez por semana, não é como agora. A meio do século XIX, em 1850, a comunidade portuguesa tinha já cerca de 800 habitantes e vivia num bairro simbolicamente chamado Faialense pelos americanos. Poucos anos depois, os imigrantes inauguraram a primeira paróquia portuguesa, construindo a igreja de São João Batista. A tolerância religiosa que os imigrantes encontraram na América não existia em Portugal no século XIX. Por esses anos tornou-se público nos jornais americanos o drama dos exilados madeirenses que pertenciam à religião protestante. Tinham sido evangelizados pelo reverendo escocês Robert Riley. O protestantismo estava proibido em Portugal, mas Riley, contrariando a lei, fundou em 1845 a Igreja Presbiteriana do Funchal. Um ano depois, Riley e 1000 discípulos foram obrigados a fugir da Madeira, refugiando-se primeiro nas Antilhas.
A Sociedade Protestante Americana interessou-se pelos exilados e o primeiro grupo de 300 chegou à América em 1849. Foram à aventura, esperando encontrar trabalho no interior dos Estados Unidos, nos campos de uma companhia produtora de fibras de cânhamo. Mas a empresa não os contratou e os exilados foram abandonados à sua sorte. O drama dos imigrantes portugueses despoltou um movimento de solidariedade entre a população de Springfield, no Illinois, que decidiu acolher os portugueses. Até Abraham Lincoln, futuro presidente dos Estados Unidos, que vivia em Springfield nessa altura, se solidarizou, contratando madeirenses para o seu grupo de empregadas de limpeza. Now we don't know too much about those girls, except that one was Mr. Lincoln's third cousin, one Portuguese immigrant, one black girl that worked for the Lincolns, and we know this, they were all poor, and they were trying to live the American dream. Em busca do sonho americano, viviam em 1855 400 madeirenses no interior do estado do Illinois. Na altura era a segunda maior comunidade portuguesa da América do Norte, depois dos pioneiros de New Bedford. As redes de familiares e conhecidos que iriam comandar os fluxos da imigração para os Estados Unidos estavam estabelecidas. Foram chamando mais e mais gente, sobretudo açorianos e madeirenses, até aos finais do século XIX. No continente português, porém, o destino sonhado pelos imigrantes era o Brasil. Em plena praça 15 de novembro, no centro histórico do Rio de Janeiro, em frente ao Paço Imperial, fica a tabacaria africana. Existe desde 1846 e sempre pertenceu a portugueses. A sua posse foi continuamente passando dos proprietários para os empregados vindos de Portugal. Emigrar para o Brasil, procurando fazer fortuna no comércio do Rio de Janeiro, sempre foi tradição forte no litoral norte de Portugal. Quando foi descoberto o ouro, em 1693, foi do Douro e do Alto Minho que saíram a maioria dos que demandaram o Brasil em busca da riqueza. O ouro foi fundamental para o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. A imensa Baía de Guanabara fora descoberta a 1 de janeiro de 1502 e confundida com a foz de um rio, de onde o nome Rio de Janeiro. A baía era um abrigado porto natural e foi escolhida como o local mais seguro para embarcar o ouro de Minas Gerais. Muitos negociantes do norte de Portugal estabeleceram lojas e armazéns no Rio de Janeiro, iniciando-se assim, no século XVIII, uma das mais longas tradições da imigração portuguesa, a chamada Rota dos Caixeiros. A Rota dos Caixeiros atravessou 2 séculos e durou até à atualidade. Como o trabalho agrícola no Brasil era exercido pelos escravos, restava aos europeus, aos portugueses, a desenvolver outro tipo de atividades que passavam sempre pelo negócio. Esses cargos são cargos de confiança. Trabalhar com dinheiro, gerir a caixa, fazer pequenos negócios, controlar os próprios escravos, são cargos de confiança. Ora, como é que a confiança se obtém? Obtém-se indo buscar pessoas de relações, e levando-as de uma forma isolada em que o próprio chamador vai ser o verdadeiro patrão e pai. A imigração de jovens caixeiros tornou-se um modo de vida, uma tradição secular enraizada na cultura das gentes do Douro e do Minho. Em Viana do Castelo, no Arquivo Distrital do Governo Civil, os funcionários atarefam-se com trabalho de investigação todas as semanas. Recebem inúmeras requisições de cidadãos brasileiros que pretendem saber quem foram os seus antepassados imigrantes. Para os encontrar, é preciso pesquisar pacientemente os antigos livros de registro de passaportes, e a vaga de pedidos intensificou-se nos últimos 5 anos. Uns 120, provavelmente, cerca de 200 por mês. Muita gente. Ocupa-nos muito tempo mesmo, as investigações, porque geralmente eles não apresentam dados muito concretos. Agora, há 2 dias, há um senhor que apresenta documentos comprovativos de um familiar que terá nascido numa freguesia Pássaros, de Nossa Senhora da Conceição. E esse tem sido muito difícil não sei se será do Minho, porque ele diz que é uma freguesia junto ao Rio Minho.
Tendo em conta os vários milhares de registros de passaportes que só no arquivo de Viana do Castelo se acumulam desde 1835, devem ser poucas as famílias do Nordeste português que não têm um parente ou descendente vivendo algures no Brasil. Toda a literatura, quer sob o ponto de vista de ficção, quer científica, descrevia o imigrante do século XIX como um imigrante pobre. E há a imagem do que se dizia do país, da sua própria pobreza, e que sempre esteve esta imagem de Portugal. Acontece que a imigração no século XIX para o Brasil é uma migração de uma classe média e uma classe média alta. Esta classe média e média alta é originária do mundo agrícola, que estava sujeita a constrangimentos sucessórios, dado que o Minho, nos finais do século XVIII, princípio do século XIX, tem uma expansão demográfica espantosa devido à introdução do milho e da batata. Portanto, há uma diminuição da mortalidade infantil, e então há uma sobrevivência ao nascimento muito maior, e faz com que, chegamos ao 1820, 30, temos uma média de 5, 6 filhos por casal, em média, não é? Isto vai determinar que as casas de proprietários, não é, de agricultores, com 5, 6 ou 7 hectares, que já vinham, digamos, iguais em várias gerações, importava não dividir esta propriedade. As famílias minhotas adotaram um esquema que não dividia a propriedade e garantia o sustento para todos os filhos. Como o mais velho era o herdeiro único das terras, os mais novos ou iam para padres ou emigravam. Estes tinham que ser educados. Fazia parte da herança o pagamento dos estudos para exercer a profissão de caixeiro no Brasil. Por isso, o Minho foi dos distritos do país que mais cedo fomentou a educação. Até 1860, 2/3 das escolas da região eram privadas. As crianças minhotas eram das que mais cedo conheciam tanto o trabalho como os estudos. Os caixeiros embarcavam até aos 17 anos antes de irem para a tropa. Competia-lhes enriquecer no Brasil para enviarem dinheiro para a família. Os nossos jovens, tendo adquirido habilitações suficientes para depois lá, no Brasil, progredirem, fazerem com que o motor, com que uma dinâmica de progressão tivesse efeitos de facto, ora, isso é a grande riqueza que ficou no Brasil. São o que eu chamo as nossas pérolas. Num dos lugares nobres do museu está Joaquim Ferreira dos Santos. A fatiota de conde não disfarça o ar rude de camponês e o rosto, apesar da idade, revela uma certa matreirice jovial. O que fez este humilde camponês, nascido em finais do século XVIII, para ocupar o lugar destacado entre as mais belas estátuas da Galeria dos Escultores Soares dos Reis. Joaquim Ferreira dos Santos nasceu nesta humilde casa agrícola de Campanhã, arredores do Porto, e foi um dos jovens caixeiros que foi para o Brasil com um destino planeado pelos pais. Era o 5º filho. Aprendeu a ler, escrever e a fazer contas. Em 1800, na viragem do século, embarcou no Cais da Ribeira para o Rio de Janeiro, como muitos outros caixeiros, com apenas 17 anos. No Brasil prosperou através do negócio da consignação. Recebia os barcos portugueses carregados de mercadorias, vendia toda a carga, ficando com 4% dos lucros. Com as receitas obtidas, enviava de novo o barco para Portugal carregado com aguardente, açúcar, café, etc. Em 1808, a corte portuguesa desloca-se para o Brasil. A cidade do Rio de Janeiro sofreu uma enorme explosão comercial, o que incentivou ainda mais a imigração de jovens caixeiros. A poderosa rede de comércio resistiu mesmo à independência do Brasil em 1822, apesar do sentimento anti-português que então se generalizou. Os comerciantes eram para os brasileiros os verdadeiros exploradores coloniais. Foram várias as revoltas que no período pós-independência do Brasil tiveram como alvo do ódio os poderosos comerciantes portugueses, acusados de subir desumanamente os preços dos bens alimentares. A mais grave dessas revoltas aconteceu no Recife em 1848 e ficou conhecida como a Revolta da Praieira. Um jornal descreve a origem do conflito contra os comerciantes portugueses. Não menos de 6.000 casas de comércio a retalho se acham em Pernambuco e todas elas de estrangeiros. No total teremos 12.000 caixeiros, todos portugueses. Os caixeiros mandados vir de Portugal eram mão de obra contra a qual era impossível concorrer. Muitos dormiam no próprio chão da loja, amealhando para um dia a poderem comprar. Joaquim Ferreira dos Santos tornou-se um abastado comerciante apenas 10 anos depois de ter chegado ao Brasil como simples caixeiro. Compra um barco e dedica-se ao tráfico de escravos. Vendeu mais de 10.000, construindo uma fortuna incomensurável. Em 1829, o Brasil assinou um tratado com a Inglaterra para acabar com o tráfico de escravos, que ficou então proibido a súbditos brasileiros. Nesse ano, a vida começou a correr-lhe mal. Nomeadamente por terem encontrado
na sua casa de comércio uma remessa de escravos que já não devia ter. E, portanto, nessa altura sofreu uma coisa que deu brado na imprensa, sofreu alguma perseguição e ele achou por bem vir visitar Portugal, vir à Europa, como ele dizia, adejar até que as coisas se compusessem. Acabou por ficar, acabou por ficar. O cabralismo, a rede de poder cabralista atraiu, ele financiou o cabralismo, participou dos negócios, recebeu logo os vários títulos, barão, visconde, conde, e acabou por limpar a sua imagem, apresentando-se como um exemplo de benemérito em Portugal. Instalado na cidade do Porto, este brasileiro de torna-viagem, agora Conde de Ferreira, ainda voltou a dar uso ao seu navio negreiro, carregando desta vez colonos imigrantes numa nova fase da imigração para o Brasil. Farta do incumprimento dos tratados, a Inglaterra passa a interceptar os navios negreiros mesmo em águas territoriais estrangeiras. Pressionado, o Brasil decide finalmente, com a lei Eusébio Queiroz, impedir totalmente o tráfico de escravos a partir de 1850. Esta medida lança o desespero entre os proprietários da região de São Paulo. A cultura do café estava em grande expansão naquela região. Vastas quantidades de terras inexploradas foram transformadas em cafezais e exigiam muitos braços de trabalho. O café conseguira, em poucos anos, substituir o açúcar como motor da economia brasileira. Em desespero de causa, os fazendeiros tiveram de vir contratar colonos à Europa. O Cais da Ribeira foi o principal porto de embarque desses imigrantes portugueses. Se até meados da centúria nós temos a imigração de quadros, de jovens, a partir de 1850, 52, 53, partem, na verdade, adultos, geralmente no masculino. Com eles, algumas famílias. O Porto, que vemos aqui em imagens coloridas e inéditas dos primórdios do cinema, foi dos locais mais procurados pelas agências brasileiras de colonização. A partir da cidade, uma vasta rede de engajadores ramificou-se pelo norte do país. Em troca de uma percentagem no negócio, aliciavam grandes quantidades de mão de obra barata. Esta rede produzia passaportes e contratos falsos, corrompia fiscais, contratava ilegalmente menores de idade, simulando autorizações de familiares. Eles tinham o cuidado de procurar as aldeias mais remotas, onde havia maiores dificuldades e onde as populações não estavam devidamente informadas do que era a situação no Brasil. Portugal continuava a ser, a meio do século XIX, um país atrasado, pobre, dominado pela oligarquia dos ricos proprietários agrícolas. O Alto Minho e o distrito do Porto eram exceções. As propriedades eram pequenas, mas a maior parte das famílias vivia com algum desafogo devido ao alto rendimento das culturas do milho e da vinha. Em 1852, porém, as vinhas do norte do país foram atacadas pela praga do bovídeo. A produção de vinho, a base de sustento da região, baixou 50%, atirando para a miséria milhares de famílias. Mal refeita de uma praga, a região foi logo atacada por outra. A filoxera apareceu em 1862 e as consequências ainda foram piores. Muitas propriedades foram abandonadas e hipotecadas. Quem pôde, emigrou. Nas isoladas aldeias vinícolas do norte do país, a crise facilitou o trabalho dos engajadores. Num caso que estudei, de um engajador e de um agente que na freguesia de Gondoris, em Arcos de Valdevez, no fim da missa, tenta aliciar os seus patrícios e tenta mobilizá-los para caminha, para embarque no Estrela do Norte e noutras embarcações, noutros veleiros. Henrique Rodrigues, no seu estudo, calculou em 40% a percentagem de imigrantes que saiu clandestinamente do país para o Brasil na década de 1850.
O portinho de Gontinhães, em Vila Praia de Âncora, era um dos locais escolhidos para o embarque clandestino. Era acessível e pouco vigiado. Mas a prática mais comum era o refúgio em Espanha antes da partida. Os imigrantes atravessavam a fronteira na estreita foz do Rio Minho. Os barcos, depois de saírem de caminha, deslocavam-se para águas espanholas e recebiam os botes com os clandestinos. Os jovens eram os que mais utilizavam as redes clandestinas, porque a partir dos 18 anos tinham o problema do serviço militar obrigatório. O serviço militar eram 6 anos. Eram 6 anos que os camponeses abominavam, que os pais diziam que os filhos iam estragar-se para o serviço militar, iam ganhar vícios para os quartéis e que quando vinham não queriam trabalhar no campo, estavam habituados a uma outra vida e, portanto, procuravam subtraí-los ao serviço militar encaminhando-os. E era para o Brasil que os encaminhavam. Em 1859, para contrariar as saídas clandestinas dos sorteados para a tropa, o governo diminuiu para os 14 anos a idade a partir da qual era obrigatório pagar a fiança para a dispensa do serviço militar. Resultado, as famílias do Norte passaram a enviar os filhos para o Brasil antes dos 13 anos. Nós hoje falaríamos de trabalho infantil. Há até uma frase terrível do Basílio Teles a esse respeito, em que ele diz que, de facto, os pais viam nos filhos um seguro de velhice. A rede da imigração clandestina foi também utilizada por um personagem famoso, José do Telhado. O mais conhecido bandoleiro português do século XIX tinha a cabeça a prémio depois de vários assaltos espetaculares. Foi descoberto durante uma rusga à barca Oliveira, quando se preparava para sair ilegalmente do país viajando para o Brasil. Detido, foi levado para a cadeia da Relação do Porto, onde conheceu Camilo Castelo Branco. Os escândalos não impediram que, na década de 1850, a imigração de colonos para as fazendas de café subisse rapidamente, superando a tradicional imigração dos caixeiros. Nos jornais da época é visível o sucesso dos negócios da imigração. Os anúncios de partidas de barcas para o Brasil enchem páginas de jornais. Em 1856 saíram pela primeira vez de Portugal 6.500 pessoas num só ano. Nesse mesmo ano, vários casos de abuso são relatados nos jornais. A imigração clandestina torna-se um caso nacional. Vários inquéritos são elaborados no Parlamento e fala-se de escravatura branca. Por exemplo, a 6 de julho, o jornal O Comércio noticia o caso da galera Defensor, que saiu do Porto para o Pará, no Brasil, e chegou ao destino com 47 mortos. No barco, os alimentos eram cozinhados com água salgada. Passaram fome, sede, foram espancados pelo capitão, que não perderam os hábitos de malvadez herdados do tráfico de escravos. O próprio capitão, que no princípio nitidamente vem de uma reconversão do tráfico em tráfico de imigrantes, esses capitães serviam de banqueiros também, porque esse contrato empenhava os trabalhadores durante um período determinado e, na realidade, os trabalhadores ficavam à chegada ao Brasil entregues a proprietários. Nos barcos havia uma espécie de um leilão, como havia anteriormente os leilões de escravos, passou a haver os leilões de trabalhadores contratados ou trabalhadores livres. Os leilões ocorriam no Cais de Santos, o principal porto da região de São Paulo. Dali os colonos eram encaminhados para as fazendas com um contrato. Assinavam satisfeitos, julgando-se proprietários de terras, e acabavam escravos das dívidas aos fazendeiros. A fazenda Ibicaba, em Limeira, foi pioneira na contratação de imigrantes europeus para substituir o trabalho escravo. Pertencia a Nicolau Campos Vergueiro, que foi um dos primeiros e mais ativos defensores do abolicionismo no Brasil. Vergueiro nasceu em Val da Porca, atrás dos montes. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra e decidiu em 1803 tentar a sua sorte no Brasil. Arranja emprego num escritório de advocacia em São Paulo. 5 anos depois casou e, através da fortuna da esposa, abriram-se-lhe as portas da política e do negócio. Foi um dos regentes do Brasil quando Dom Pedro abandonou o país para reclamar o trono português.
Tornou-se também um poderoso proprietário de terras e um dos pioneiros do cultivo do café, que haveria de ser a maior riqueza de São Paulo e de todo o Brasil. Vergueiro vai e passa pela região do Morro Azul e Tatuíbi, uma região muito fértil, de terra roxa, e enxerga que ali poderia então estabelecer um outro engenho, que era o Ibicaba. Porque Vergueiro ali começou a substituir, a partir de 1828, não é? Temos ali registro nos originais que ele começa a colocar a rubiácea, o café, no lugar da cana-de-açúcar. As experiências com a rubiácea tiveram êxito. A planta atingia mais de 3 metros de altura e dava bagas com fartura. O problema é que o café exigia um trabalho mais qualificado que o açúcar e os escravos eram a única mão de obra disponível para os fazendeiros brasileiros. Esse espaço aqui é a construção mais antiga da fazenda, tá? É de 1820 mais ou menos. A parte de baixo, onde nós vamos entrar já já, foi a senzala, até onde os negros eram obrigados a ficar. E a parte de cima é a tulha, onde se guardava café, prioritariamente café. É um armazém. O café tem que ficar numa área protegida, que nem, por exemplo, um assoalho de madeira, para ele não pegar umidade, para ele não perder a qualidade dele. E eu acho que eles não tinham a menor preocupação com o escravo, se ele ia ficar no chão em terra batida, com umidade, com pouca luminosidade. O café tinha mais valor para o fazendeiro do que o escravo. É uma infelicidade, mas foi a realidade. Não era o caso de Vergueiro, o liberal com influências inglesas, que acreditava que o trabalho livre era mais produtivo que o dos escravos. Em 1842, o senador tornou-se o primeiro fazendeiro do Brasil a investir, por sua conta e risco, na contratação de imigrantes europeus para trabalharem nas plantações de café. Vieram do Minho, 80 portugueses que vieram do Minho. Isso é registrado. O governo não quis ajudá-lo. Nenhum fazendeiro quis trazer uma responsabilidade sobre os ombros como o Vergueiro quis. Ele foi corajoso, ele foi realmente futurístico, essa que é a verdade. Ibicaba é atualmente uma fazenda-museu. Quem a visita pode conhecer como era ali cultivado o café. Nos armazéns ainda existem as máquinas que ensacavam os grãos e que só os imigrantes europeus sabiam manejar. Cá fora, no terreiro, o café era lavado e secava. A fazenda mantém quase intacto o aspecto que tinha no século XIX, quando era propriedade da família Vergueiro. Foi ele que inventou as colónias de parceria, uma forma de contratação que ficou conhecida no Brasil como o sistema Vergueiro. A partir de 1850, quando o café se torna altamente lucrativo, Vergueiro pede aos engajadores para contratarem colonos europeus às centenas. Os barcos partiam do norte da Europa com imigrantes prussianos, germânicos, suíços e passavam pelo porto embarcando os portugueses. Os colonos eram supostamente parceiros do dono da fazenda, tomavam posse das terras, mas dividiam os lucros da exploração com o proprietário. Ibicaba ficou tão famosa no mundo todo que as pessoas vinham, como por exemplo, Heinrich da Prússia, né, que era o príncipe, né, veio para visitar o Ibicaba para ver com os próprios olhos o que a fama do Ibicaba era mundial. Yang Xing da China, o mandarim, foi até lá para com seus próprios olhos observar aquele português inteligentíssimo que tinha ideias que não eram para o século, absolutamente não eram. O sistema trouxe riqueza e êxito aos Vergueiro, mas não aos colonos. Estes trabalhavam dia e noite. De dia arrancavam mato e à noite faziam tijolos para construir as casas. Se fugissem, eram perseguidos como se fossem escravos. Os colonos tinham de comprar tudo na mercearia da fazenda, que tinha até dinheiro próprio. As dívidas nunca terminavam. Aqui, esse espaço aqui, antigamente era o escritório da fazenda. Um pouco adiante, a mercearia, o açougue terminava com a capela. E no momento Vergueiro, né, principalmente no momento da revolta dos parceiros, esse foi um espaço utilizado talvez até para a própria revolta, porque os imigrantes tinham que fazer os acertos de contas aqui e as compras logo ao lado, então era a vila da fazenda. Em 1857, os colonos alemães e suíços revoltaram-se contra o proprietário. A revolta dos parceiros criou uma enorme polémica internacional sobre o sistema inventado por Vergueiro. Teve uma repercussão em Europa muito grande, até mesmo com a proibição da migração no que se refere à Prússia, à Suíça e a alguns estados alemães, né, condados e ducados, porque ainda não havia ocorrido a unificação. Portugal, para além dos inquéritos parlamentares, pouco mais fez para denunciar a escravatura branca. Os imigrantes portugueses, quando podiam, fugiam das colónias. Escapavam para as cidades de Santos e São Paulo, mas nem todos conseguiam arranjar empregos.
Muitos vagueavam miseráveis pelas ruas da cidade. Foi nessa altura que surgiu a Beneficência Portuguesa de São Paulo, cuja fundação foi justificada por estas palavras. Quase 2/3 das pessoas socorridas pela nossa associação vieram para este país engajados e foram estas que se apresentaram no estado mais precário de saúde e de extrema pobreza. Foi um período negro da imigração portuguesa, que normalmente ficou esquecido, porque depois se fala muito mais da imigração portuguesa para a cidade, é aquela que é mais visível, e esta que se confundiu na paisagem ficou um tanto esquecida. A imagem do senador Vergueiro ficou muito afetada pela fama de explorador de escravos brancos. Ibicaba foi vendida pelos filhos nos finais do século XIX e a família Vergueiro ainda hoje luta para limpar a imagem do antepassado. Eu acredito que hoje em dia muito de uma influência socialista na classe de professores e tudo, então tentam pôr meio de lado a importância que ele teve. Porque realmente foi a primeira experiência de trazer colono para cá. E ele ter tido a lucidez de trazer europeu, que culturalmente era superior, e sabiam na agricultura o que precisava ser feito. Então a gente acha que ele foi um homem de visão. Mas isso é mais opinião de família, não é o que a gente vê por aí, não. O sistema vergueiro, que para acabar com a escravatura negra criou a escravatura branca, foi sobretudo contestado por outro imigrante português. João Elisário de Carvalho Montenegro foi um dos pioneiros da contratação de mão de obra assalariada para as colónias de café, depois de ter enriquecido como caixeiro no Rio de Janeiro. Pouco se conhece da forma como Montenegro conseguiu a fortuna. Sabe-se que por volta de 1867 comprou uma fazenda perto da cidade de Espírito Santo do Pinhal. Ele deve ter amealhado algum dinheiro, ou bom dinheiro, e aí deslocou-se para São Paulo porque era na ocasião em que se estava desenvolvendo nesta zona, a partir daqui para o noroeste, no caso para Ribeirão Preto, que é poderoso e foi poderoso no café. Ele então veio para esta região já para desenvolver essa atividade como agricultor do café, como fazendeiro do café. Montenegro era natural da Vila da Lousã. Antes de comprar as terras em São Paulo, deslocou-se a Portugal e desdobrou-se em atividades beneméritas. Lançou a primeira pedra do Hospital São João. Os serranos da Lousã eram gente muito pobre. Não tinham dinheiro sequer para poderem emigrar. Montenegro deu-lhes uma esperança e contratou naquela vila 30 trabalhadores para recuperarem a fazenda que adquirira no Brasil. Foi o iniciador da imigração para o Brasil, considera-se assim, não é? Ora, a imigração é um conjunto, uma leva de indivíduos que saem de um certo local, né? Podia haver uma imigração esporádica, mas, grosso modo, como leva, foi naquela ocasião. Joaquim Miranda é descendente de Antonino Ventura Seco, um desses imigrantes da Lousã que o comendador Montenegro trouxe para a fazenda de café. O local onde estava situada a fazenda passou a ser conhecido como Nova Lousã. Para nós tem, é claro, uma relação sentimental com a gente, não é? Porque, naturalmente, o imigrante, quando vai para fora e vê o seu nome escrito à beira de uma estrada, tudo isso logo chama a atenção, não é? É uma coisa muito simples, mas é muito importante. Na época, a fazenda Nova Lousã era uma entre muitas que tentavam aproveitar o êxito da cultura do café. Não era das maiores, nem das mais ricas. Aliás, faliu ao fim de algumas dezenas de anos. Mas as ideias do comendador Montenegro revelam-se agora históricas para alguns investigadores. Ele é um árduo defensor do trabalho assalariado. Ele é contra totalmente o regime de parceria, porque ele dizia que, na verdade, esses colonos vinham iludidos e jamais conseguiriam melhorar a sua condição de vida, né? Então a proposta que ele apresenta é uma proposta de trazer os trabalhadores com salários definidos e que ao fim de um determinado período teriam reunido um pecúlio, e muitos deles depois, ele até estabeleceu um prêmio
Se o colono ficasse, se não me engano, 6 anos ou 7 anos na colônia, até ganharia de volta uma passagem para Lisboa, né, de Santos para Lisboa. As ideias de Montenegro foram adotadas pelo Estado de São Paulo, que decidiu incentivar a imigração europeia ainda antes do fim da escravatura. Foi com a imigração subsidiada e contratos de trabalho pago com ordenados que o Brasil conseguiu atrair na viragem do século XIX para o século XX milhões de imigrantes italianos, espanhóis, alemães, etc. Os portugueses também vieram em grande número, mas para além da contagem de entradas e saídas, é uma imigração difícil de estudar no Brasil. É a imigração invisível, porque eles estão aqui, né, fazem parte da paisagem paulista, né, da América Portuguesa desde o início da colonização, e no 19, mas eles estão escapando pelas nossas mãos como areia, porque é difícil você perseguir o percurso desses indivíduos. A imigração invisível é também uma marca do insucesso. Quando não enriqueciam, os imigrantes deixavam-se ficar, diluindo-se na cultura local, tornando-se em mais um brasileiro. Só regressavam a Portugal os que faziam fortuna. Esses dedicavam-se a ostentá-la, construindo palacetes ou disputando comendas a troco de fartos donativos. Este parte e aquele parte e todos se vão. Galiza ficas sem homens que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e find that spermaceti whales, the pussy, waxy brain matter, is able to be cured and molded and boiled into what became, and to be very candid, it was the ever-ready battery of the 18th century. It was the longest-lasting candle. It was one of the best products to be made and to be had. Os navios da Aaron Lopez cruzavam o Atlântico carregados de óleo para a Europa e África, trazendo no regresso chá e escravos. Os Açores eram escala obrigatória neste comércio, especialmente a baía da Ilha do Faial, que era a mais segura para os pesados barcos de mercadorias. Calcula-se que muitos açorianos tenham feito parte das tripulações dos barcos de Aaron Lopez, saltando assim para a América. Mas a Guerra da Independência dos Estados Unidos foi desastrosa para a indústria de Newport. Parte da frota veleira foi encaminhada para as batalhas. Aaron Lopez perdeu a quase totalidade dos seus veleiros. Morreu num acidente em 1782 e a partir dessa altura a economia de Newport entrou também em declínio. Para agravar a situação, as baleias começaram a escassear junto à costa e a atividade baleeira deslocou-se de Newport para a cidade de New Bedford, cujo porto oferecia saída direta para o Atlântico. No Museu de New Bedford existe uma miniatura do Lagoda, um dos baleeiros fábrica que revolucionaram a pesca da baleia. O Lagoda tem 2 caldeiras no convés. A gordura das baleias podia assim ser transformada em óleo em pleno oceano. Barcos como o Lagoda conseguiam perseguir os cetáceos em viagens que podiam durar vários anos e que enchiam os cofres dos capitães. Esta casa que acabaram de ver é uma casa de um capitão de baleia. Como sabem, a baleia foi das grandes indústrias do apogeu da época áurea de New Bedford. Foi aqui que os baleeiros se fixaram e construíram as melhores residências, como esta casa que aqui vêem, lindíssima, que está ali, onde tem um colchão lá em cima, que é das mulheres vigiarem os navios quando vinham da baleia. Os baleeiros de enorme calado precisavam de um porto artificial para atracar e descarregar as pesadas cargas de óleo. New Bedford tinha a baía ideal para acolher um porto de enormes dimensões. Chegou a abrigar 300 barcos. Em 1922, ainda nos tempos do cinema mudo,
o realizador Elmer Clifton fez uma reconstituição histórica dos tempos épicos da pesca à baleia no século XIX. As imagens do filme Down to the Sea in Ships foram captadas de modo realístico. Foi utilizada uma tripulação profissional que repetiu uma última vez uma caçada à baleia num enorme veleiro fábrica. Para além das imagens reais de caça à baleia, impressionam as sequências de corte e desmanche dos animais a bordo dos navios. O cetáceo era pendurado num dos mastros do barco e desmanchado pela tripulação em precárias condições de equilíbrio, pendurados sem segurança sobre o oceano. O tesouro mais procurado pelos capitães dos baleeiros era o líquido existente na enorme cabeça do cachalote, quase uma tonelada de óleo natural chamado espermacete. O espermacete não congela a baixas temperaturas nem apodrece, e na altura era muito utilizado para lubrificar a delicada maquinaria dos relógios. As velas de espermacete eram as mais procuradas, não deitavam cheiro ao serem queimadas, duravam mais e eram as mais luminosas. Por isso diz ainda hoje em Rhode Island que no século XIX, New Bedford era a cidade que iluminava o mundo. Mas esta caça épica foi sobretudo imortalizada por Herman Melville no célebre livro Moby Dick, publicado em 1851. Tal como o capitão Ahab perseguiu até à loucura a enorme baleia branca Moby Dick, muitos dos baleeiros americanos chegavam a realizar campanhas que duravam 2 anos e davam a volta ao mundo. Os grandes baleeiros saíam de New Bedford com uma tripulação mínima e faziam a primeira campanha de pesca aos cachalotes nos Açores. Nas ilhas contratavam o resto da tripulação. Isso mesmo é referido neste excerto da obra de Melville. Um não pequeno número procedia dos Açores, onde frequentemente as barcas largavam âncora para completar com entroncados campesinos dessas ilhas as suas tripulações. A presença dos grandes baleeiros fábrica no Porto do Faial representava uma grande oportunidade de negócio para as ilhas. Em finais de 1808, John Dabney chegou à cidade da Horta com... Uma das primeiras rotas de imigração para o continente americano iniciou-se na costa leste dos Estados Unidos, na cidade de New Bedford. Não é preciso andar muito para se dar com um português. Esta rua é a Riva Street, onde há maiores números de portugueses. Aglomeram-se todos aqui e é a rua onde se ouve falar português. Os registros indicam que o primeiro casal de açorianos se estabeleceu em 1827, nesta importante cidade portuária da Nova Inglaterra. Atrás desta família foram chegando imigrantes oriundos sobretudo das ilhas do Faial, Pico, São Jorge e Flores. Desde o século XIX, que New Bedford é a capital portuguesa da América. Atualmente, 52% da população da cidade, ou seja, 100 mil habitantes, são imigrantes portugueses ou seus descendentes. Mas as raízes da imigração portuguesa para New Bedford e para toda a América do Norte remontam ao século XVIII e têm origem numa outra trágica história da imigração, a diáspora dos judeus portugueses. No ano em que Colombo descobriu a América, os judeus eram expulsos de Espanha. Em 1497, enquanto Vasco da Gama navegava rumo à Índia, os judeus deixavam Portugal. Quando foram expulsos na sequência da lei da Inquisição, os judeus que não aceitaram ser cristãos novos deram início ao primeiro grande êxodo migratório da história de Portugal. Muitos dirigiram-se para a Holanda e quando os holandeses ocuparam a região de Pernambuco, no Brasil, um significativo número de comerciantes judeus fixou-se na cidade do Recife, estabelecendo ali negócio. Foi por pouco tempo. Com a entrada dos portugueses no Recife, depois de restaurada a independência,
os judeus daquela região põem-se novamente em fuga. Um grupo de 23 rumou para o norte. Passados alguns dias, encontrou na foz do rio Hudson uma povoação holandesa. Chamava-se Nova Amsterdão, e os judeus portugueses não duvidaram do bom acolhimento. 10 anos depois do desembarque dos primeiros judeus, a Nova Holanda foi conquistada pelos ingleses, transformando-se em Nova Inglaterra, e Nova Amsterdão mudou o nome para Nova Iorque. Mas a comunidade de judeus portugueses ficou e tornou-se tão influente que era referida como Nação Portuguesa. Um outro grupo de 15 ou 16 judeus, também fugidos da Inquisição no Brasil, dirigiu-se mais para norte e instalou-se na pequena cidade portuária de Newport. Newport ainda é atualmente a capital americana da navegação à vela. Mas no século XVII, com a influência dos judeus portugueses, a cidade tornou-se no mais importante porto comercial da América do Norte. For those Jews, Newport became a very tolerant port. In fact, the Rhode Island colony, which Newport is a part of, is the first English colony that allows for what today we call toleration religion. Newport, antiga capital mundial da tolerância religiosa, é hoje uma autêntica cidade-museu. Em várias ruas, as casas foram mantidas exatamente como eram no período colonial, quando os judeus sefarditas portugueses aqui se instalaram. Construíram aqui a mais antiga sinagoga da América, a Sinagoga do Touro. Figuram vários nomes portugueses entre os fundadores da sinagoga, destacando-se de Aaron Lopez, que teve um papel decisivo na história da imigração portuguesa. He arrived as what we would call a Marrano or a new Christian. His name was Don Duarte Lopez. He arrived literally under the guise of being a Christian. And once he arrived in Newport, he then submitted to a ritual circumcision at the age of 21, dropped the pretense of being a Catholic, and took on his Hebrew name Aaron, his father Moses, his brother Moses, his mother Abigail, and then was able to live openly and actively as a Portuguese Jewish merchant. Os tios de Aaron, Diego Lopes Ribeira e Jacob Rodrigues Ribeira, haviam fundado na cidade a indústria do óleo de baleia. Aaron juntou-se-lhes no negócio e em apenas 20 anos tornou-se no mais importante mercador de Newport. He is probably, for his time during the 18th century, the most important maritime trader in all of Americas, not only here in colonial Rhode Island. A captura de baleias para a extração de óleo era praticada há muito no Atlântico, até pelos nativos americanos. Em Newport, Aaron Lopez fundou a primeira fábrica de produção de velas a partir do óleo de baleia. Velas que foram a mais importante fonte de iluminação do mundo ocidental na viragem do século XVIII para o século XIX. They take the tradition of candle making that you see in the Portuguese and the Jewish and Sephardic community, and they literally find and merge the whaling tradition and community, and they Bom, sim, senhor. 1938. Logo no início da Canção da Terra, Gonçalves vê partir os vizinhos para a América. O camponês fica dividido entre a vontade de emigrar e a necessidade de ficar perto da família, enfrentando a dura seca que martiriza a vida dos agricultores da ilha de Porto Santo. Parece uma ingênua história popular, semelhante a muitas dos anos 30 do cinema português. Mas a Canção da Terra é todo um tratado de propaganda bem ao estilo do Estado Novo. Ora, viva o senhor pai. Olá! Bom dia, trazes uma cara de enterro? E de fome. Então o que é? Nada. Os filhos de João Correia embarcam hoje para a Madeira. Ah, que gente sem juízo. E depois sempre vão para a América? Parece que sim.
Coitados. Quanto ao resto está tudo na mesma. Não chove, não se pode semear. Vocês agora são os fidalgos. No meu tempo, ia sacata de raízes de rilha-boi. Ali, um dia inteirinho a cavar. No filme, a imigração é apresentada como uma doença, à qual o herói Gonçalves tenta resistir, optando por cavar a terra até à exaustão, em nome da família e da pátria, ainda que o seu destino seja continuar pobre. A política de Salazar comanda de forma discreta o enredo. Em 1916, o jovem lente da Universidade de Coimbra, António de Oliveira Salazar, defende no livro Ágio de Ouro que Portugal depende demasiado das remessas dos imigrantes. Nos anos 30, já como presidente do Conselho, Salazar procura tornar o país autónomo em produção agrícola. Para isso precisa de impedir que os camponeses abandonem o país. Eram indispensáveis para lavrar e semear os cabeços e vales do país, mesmo os mais áridos, como o impunham as campanhas do trigo. As duras leis da imigração nos primórdios do Estado Novo só permitiam a saída legal a quem tivesse a terceira classe. Aumentaram-se também as penas contra os engajadores da imigração clandestina. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. O regime parecia ir enfrentar de vez o chamado flagelo da imigração, que desde o século XIX já fizera sair do país 1,5 milhão de portugueses. Mas se o filme A Canção da Terra reflete a política do Estado Novo, o que passaria então pela cabeça do ditador que deixa sair os cidadãos mais educados e cultos e procura reter, à custa de leis e propaganda, os mais pobres habitantes da nação? O regime entregou ao herói Gonçalves uma tarefa histórica: convencer os camponeses a não imigrarem, mostrando-lhes que valia a pena continuarem a ser pobres e honrados em Portugal, prescindindo do sonho de uma vida melhor lá fora. Sonho que naqueles tempos tinha um nome: América. Por que é que eles vão para a América? Sei lá, entrou-lhes na cabeça. A América. Os portugueses sempre se aventuraram pelo mundo fora, mas nunca foi fácil a sua saída de Portugal, sobretudo para quem não tinha instrução em letras e contas, nem era mestre em nenhuma arte. No século XVIII, o Marquês de Pombal proibiu mesmo a imigração. Impôs o uso obrigatório de passaportes até para circular dentro de Portugal. Só era autorizada a saída de pessoal para a administração colonial, funcionários para empresas ou padres para as missões católicas. Para os mais pobres, a oportunidade de emigrar só começou a surgir quando o Brasil e os Estados Unidos se tornaram independentes. Nestes países foram-se formando pequenas comunidades de portugueses que iniciaram as chamadas redes de imigração, arranjando aos poucos trabalho para familiares e amigos. A imigração abriu uma dura e difícil oportunidade de futuro a milhões de portugueses. Oportunidade que o grande império colonial português nunca lhes ofereceu. O futuro presidente dos Estados Unidos, que vivia em Springfield nessa altura, se solidarizou, contratando madeirenses para o seu grupo de empregadas de limpeza. Now, we don't know too much about those girls, except that one was Mr. Lincoln's third cousin, one Portuguese immigrant, one black girl that worked for the Lincolns, and we know this: they were all poor, and they were trying to live the American dream. Em busca do sonho americano, viviam em 1855 400 madeirenses no interior do estado do Illinois. Na altura era a segunda maior comunidade portuguesa da América do Norte, depois dos pioneiros de New Bedford. As redes de familiares e conhecidos que iriam comandar os fluxos da imigração para os Estados Unidos estavam estabelecidas. Foram chamando mais e mais gente, sobretudo açorianos e madeirenses, até aos finais do século XIX. No continente português, porém, o destino sonhado pelos imigrantes era o Brasil. Em plena praça 15 de novembro, no centro histórico do Rio de Janeiro, em frente ao Paço Imperial, fica a tabacaria africana. Existe desde 1846 e sempre pertenceu a portugueses. A sua posse foi continuamente passando dos proprietários para os empregados vindos de Portugal.
Emigrar para o Brasil, procurando fazer fortuna no comércio do Rio de Janeiro, sempre foi tradição forte no litoral norte de Portugal. Quando foi descoberto o ouro, em 1693, foi do Douro e do Alto Minho que saíram a maioria dos que demandaram o Brasil em busca da riqueza. O ouro foi fundamental para o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. A imensa Baía de Guanabara fora descoberta a 1 de janeiro de 1502 e confundida com a foz de um rio, de onde o nome Rio de Janeiro. A baía era um abrigado porto natural e foi escolhida como o local mais seguro para embarcar o ouro de Minas Gerais. Muitos negociantes do norte de Portugal estabeleceram lojas e armazéns no Rio de Janeiro, iniciando-se assim, no século XVIII, uma das mais longas tradições da imigração portuguesa, a chamada Rota dos Caixeiros. A Rota dos Caixeiros atravessou 2 séculos e durou até à atualidade. Como o trabalho agrícola no Brasil era exercido pelos escravos, restava aos europeus, aos portugueses, a desenvolver outro tipo de atividades que passavam sempre pelo negócio. Esses cargos são cargos de confiança. Trabalhar com dinheiro, gerir a caixa, fazer pequenos negócios, controlar os próprios escravos, são cargos de confiança. Ora, como é que a confiança se obtém? Obtém-se indo buscar pessoas de relações, e levando-as de uma forma isolada em que o próprio chamador vai ser o verdadeiro patrão e pai. A imigração de jovens caixeiros tornou-se um modo de vida, uma tradição secular enraizada na cultura das gentes do Douro e do Minho. Em Viana do Castelo, no Arquivo Distrital do Governo Civil, os funcionários atarefam-se com trabalho de investigação todas as semanas. Recebem inúmeras requisições de cidadãos brasileiros que pretendem saber quem foram os seus antepassados imigrantes. Para os encontrar, é preciso pesquisar pacientemente os antigos livros de registro de passaportes, e a vaga de pedidos intensificou-se nos últimos 5 anos. Uns 120, provavelmente, cerca de 200 por mês. Muita gente. Ocupa-nos muito tempo mesmo, as investigações, porque geralmente eles não apresentam dados muito concretos. Agora, há 2 dias, há um senhor que apresenta documentos comprovativos de um familiar que terá nascido numa freguesia Pássaros, de Nossa Senhora da Conceição. E esse tem sido muito difícil não sei se será do Minho, porque ele diz que é uma freguesia junto ao Rio Minho. Tendo em conta os vários milhares de registros de passaportes que só no arquivo de Viana do Castelo se acumulam desde 1835, devem ser poucas as famílias do Nordeste português que não têm um parente ou descendente vivendo algures no Brasil. Toda a literatura, quer sob o ponto de vista de ficção, quer científica, descrevia o imigrante do século XIX como um imigrante pobre. E há a imagem do que se dizia do país, da sua própria pobreza, e que sempre esteve esta imagem de Portugal. Acontece que a imigração no século XIX para o Brasil é uma migração de uma classe média e uma classe média alta. Esta classe média e média alta é originária do mundo agrícola, que estava sujeita a constrangimentos sucessórios, dado que o Minho, nos finais do século XVIII, princípio do século XIX... Um cargo de primeiro cônsul para os Açores da então jovem República dos Estados Unidos da América. Comerciante experiente, Dabney criou armazéns que atraíam à horta navios de comércio que ali se abasteciam de mantimentos frescos e procediam a reparações. Foi também a família Dabney que, importando canoas dos Estados Unidos, começou em 1857 com as experiências de caça à baleia ao largo da Ilha do Pico. Começam os marinheiros do Pico, os trabalhadores do Pico, os pescadores do Pico, começam a pensar numa hipótese de fugir. E começa aos poucos. E, portanto, é uma imigração ilegal, como a imigração para a França. Portanto, não é uma decisão nem do governo americano, nem do governo português. Não há escolha. E não apanha a população de São Miguel, porque a população de São Miguel estava longe, os barcos não paravam ainda em São Miguel. E é por isso que a imigração para a América começa primeiro, exatamente por ali. Flores, Faial, Pico e São Jorge. Mas não era fácil sair das ilhas. O Estado português não queria perder soldados para o seu exército, muito abalado pela guerra civil entre liberais e miguelistas.
O serviço militar durava 6 anos e obrigava a grande maioria dos jovens ilhéus a viajar para o continente. Mesmo para adiar a ida à tropa, era preciso pagar uma fiança. Um sacrifício que as pobres famílias açorianas, vivendo sempre no limite da sobrevivência, não conseguiam suportar. Por isso, muitos emigravam nos barcos americanos. O governo português criou até uma polícia especial, a Polícia da Imigração, para vigiar os portos. Mas nos Açores era difícil observar todas as enseadas. Os jovens clandestinos fugiam de noite nos botes para os barcos ou dirigiam-se para as ilhas menos vigiadas, Corvo e Flores. Numa falésia da Ilha das Flores, a Ponta de Fanais, os grandes barcos podiam aproximar-se de terra e os clandestinos saltavam para dentro do convés. Os baleeiros mandavam um bote com uma luz para um lugar um pouco mais distante do baleeiro para distrair a lancha da fiscalização. Entretanto, o futuro imigrante chegava a bordo e, naturalmente, era admitido como tripulante. Vem desta prática o hábito de referir a imigração clandestina como o salto ou sair pelo alto. Os baleeiros americanos que ficavam nos Açores um mês para repouso das tripulações descarregavam e vendiam o óleo da baleia, podendo assim prosseguir a caça pelo Atlântico com alimento fresco para a viagem. Dali rumavam a sul, para Cabo Verde. A tripulação temporária era agora de cabo-verdianos recrutados sobretudo na Ilha Brava. Tanto açorianos como cabo-verdianos conseguiam sempre infiltrar-se na tripulação, rumando depois para a América. Aos poucos, na cidade de New Bedford, começaram a surgir ruas só de portugueses, açorianos e cabo-verdianos. Muitas dessas vidas são pacientemente estudadas por Miguel Corte Real. No seu escritório, rodeado de arquivos paroquiais, vem inventariando aos poucos a genealogia e as histórias dos imigrantes portugueses de New Bedford. A minha sogra, perguntava-me várias vezes, foi para aqui em 1890 e tal, que quando chegou aqui moravam ela e as primas, e todas as mulheres dormiam todas num quarto e os homens todos no outro quarto, para se poderem aquecer. Porque o aquecimento era central, num fogãozinho a carvão, que eles iam levantando durante a noite e não havia mais nada. Muitas vezes, a urina congelava-nos no bacio, está a ver? Havia pão uma vez por semana, não é como agora. A meio do século XIX, em 1850, a comunidade portuguesa tinha já cerca de 800 habitantes e vivia num bairro simbolicamente chamado Faialense pelos americanos. Poucos anos depois, os imigrantes inauguraram a primeira paróquia portuguesa, construindo a igreja de São João Batista. A tolerância religiosa que os imigrantes encontraram na América não existia em Portugal no século XIX. Por esses anos tornou-se público nos jornais americanos o drama dos exilados madeirenses que pertenciam à religião protestante. Tinham sido evangelizados pelo reverendo escocês Robert Riley. O protestantismo estava proibido em Portugal, mas Riley, contrariando a lei, fundou em 1845 a Igreja Presbiteriana do Funchal. Um ano depois, Riley e 1000 discípulos foram obrigados a fugir da Madeira, refugiando-se primeiro nas Antilhas. A Sociedade Protestante Americana interessou-se pelos exilados e o primeiro grupo de 300 chegou à América em 1849. Foram à aventura, esperando encontrar trabalho no interior dos Estados Unidos, nos campos de uma companhia produtora de fibras de cânhamo. Mas a empresa não os contratou e os exilados foram abandonados à sua sorte. O drama dos imigrantes portugueses despoltou um movimento de solidariedade entre a população de Springfield, no Illinois, que decidiu acolher os portugueses. Até Abraham Lincoln